A paz do Senhor, meus queridos amados, mais uma vez estamos aqui no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você e a lição de hoje é a lição de número 6 da nossa escola bíblica. Temos a data, dia 9 de fevereiro, será o dia que será ministrado. Nós já estamos aí adiantando esses ensinamentos para que vocês possam se preparar para esses estudos ou aperfeiçoar mais os seus estudos para a glória do nome do Senhor. E o título da nossa lição de hoje é a sexualidade humana. Estaremos assim ministrando acerca da sexualidade humana, o que, como, por que Deus criou a sexualidade, os porquês, como Deus criou o sexo, o porquê do sexo. Então vamos aí estar aprendendo sobre as nossas lições e principalmente essa lição é das lições muito abençoadas e que tem aí muitos tabus também que precisam ser quebrados, mas tudo conforme Deus assim nos inspirar para a glória do nome do Senhor. Então, lição, meu querido amado ouvinte, meu irmão em Cristo, você que nos ouve, é sobre a sexualidade humana. O versículo base do nosso texto é Mateus, capítulo 19, versículo 4 e 5, está escrito assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, do 4 ao 5. Então, é nosso texto áureo, texto base-chave da nossa lição de hoje, a sexualidade humana. Amados e queridos, nós temos três objetivos nessa aula de hoje. O primeiro objetivo aí é acerca de conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos. Isso aí nós vamos estar estudando aí acerca deste conceito. Também o segundo é elencar os objetivos da sexualidade humana. Então vamos estar vendo aí os objetivos da sexualidade humana, porque Deus criou, e a finalidade dessa sexualidade. Terceiro, apontar as distorções da sexualidade. Também estaremos aí vendo algumas distorções da sexualidade, pois nós vemos aí como está os dias atuais, uma distorção do sexo criado por Deus. Vamos estar assim ministrando conforme assim Deus assim nos permitir. Amados e queridos irmãos, a introdução diz assim, um texto: em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom, cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Em seguida, mostraremos as distorções e os pecados sexuais acerca desse texto. Então, vamos aí partindo já para o primeiro ponto, aí, o primeiro tópico, que é Deus criou apenas dois sexos. O segundo tópico é os objetivos da sexualidade humana. E o terceiro e último tópico, que é distorções da sexualidade. Então vamos aí, assim, estarmos aprofundando nesses temas. Tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas, acerca desse texto, desse tema muito assim abrangente. Definição do sexo é o primeiro ponto, onde Deus criou apenas dois sexos. Aqui, definição do sexo. O sexo pode ser definido de acordo com o dicionário House como conformação física orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico da reputação. O ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer. Gênesis 4:1, versículo 30 e o 21. Hoje, aliás, já se sabe o sexo da criança ainda em seu período de gestação.
Logo, o sexo não é o resultado de uma engenharia social política, como querem os ideólogos do gênero, ou se nasce homem ou se nasce mulher, é o que mostra a Bíblia Sagrada. Então, o homem e a mulher já são identificados hoje por causa da ciência. A ciência tem avançado e hoje é possível saber se a criança é um homem ou um menino ou uma mulher. Ou seja, então já é possível detectar se é menino ou menina, se é macho, se é fêmea, mesmo dentro do ventre da sua mãe. Então isso é interessante, é o avanço aí da tecnologia. Então já se sabe. Então Deus criou apenas dois sexos, que é isso que nós vamos estar estudando mais para frente acerca disso, que Deus não criou uma terceira opção e nem sequer uma quarta opção. Então é apenas duas opções sexuais, ou seja, dois pensamentos, apenas dois sexos que foram criados pelo Criador, o Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então Deus criou o sexo. Nós vimos a definição do sexo, que é definir o sexo. Então define-se pelo aquilo que se vê, aquilo que se ocasiona, aquilo que se detecta. Então, ao nascer a criança já se é identificado se é homem ou menina. Então, isso aí já é a definição do sexo. Ponto 2 do primeiro tópico é: Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o número do seu contingente inalterável. Eles não se reproduzem sexualmente, foram chamados à existência de uma vez, certo? Logo, através de um só casal, Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas e povos que hoje conhecemos. Então, o sexo foi criado por Deus, não é invencionice humana. Quando desfrutamos de acordo com as ordenanças divinas, todos se torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. Então, Deus criou o sexo. O sexo foi criado por Deus com um propósito. É interessante que os anjos, eles não possuem sexo, ou seja, eles não há ali uma definição, homem ou mulher, macho ou fêmea. Então, os anjos, eles não existe sexo, não há sexo nos anjos, porque eles não se reproduzem. Então Deus criou um número exato, um número ali de anjos, e continua os mesmos anjos. Então eles não aumentam, eles não reproduzem. A Bíblia fala milhares e milhares de miríades. Então são números incontáveis ali que Deus criou de anjos. E a Bíblia diz que a terça parte dos anjos de Deus, que Deus criou, a terça parte dos anjos, que são milhares e milhares de miríades de anjos, a terça parte se rebelou contra Deus, e aí Deus o expulsou do céu, juntamente com Satanás. Então, esses demônios, que são a terça parte, perderam ali a essência de anjo que Deus criou, e aí se tornaram agora demônios que destroem vidas, que estão aí procurando a quem possa tragar. Então, junto com o seu líder, que é Satanás. Então, mas todos esses que se rebelaram contra Deus, que é a terça parte, eles já têm um destino eterno reservado para eles, que é o lago que arde em fogo e enxofre, que é o inferno, que ali estarão eternamente sofrendo ali, conforme assim Deus assim decretou um decreto para Satanás e seus demônios, que estarão ali independentemente de arrependimento, independentemente de eles se curvarem, se prostrarem diante de Deus, não existe perdão para os anjos caídos nem para Satanás. Então, é o perdão de Deus, eles jamais terão. Então, estão destinados a sofrer eternamente. Então, meus queridos, aqui nós vemos que Deus criou o sexo. Então, os anjos
eles não possuem sexo. Também Deus criou o sexo para um objetivo que é a procriação. Então, através de Adão e Eva, então nasceram filhos e filhas, e hoje se tornou grandes nações, países cheios de vidas, cheios de pessoas. Então, tudo aí foi um propósito de Deus para a procriação do ser humano. Então, Deus criou tudo perfeito. Então, o sexo é bênção de Deus, mas bênção dentro do casamento. Dentro do casamento é bênção de Deus. Então, vamos para a lição, depois nós estaremos dando aprofundada sobre o sexo dentro do casamento, acerca de algumas coisas interessantes e fora do casamento. Então, nós estaremos aprofundando conforme a lição aqui foi nos instruindo. Então, Deus criou dois sexos. Então, ao criar o ser humano, o Senhor os fez o quê? Macho e fêmea. Lá em Gênesis 1, 26 e 27. E Deus criou o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a imagem de Deus ele criou. Então, a Bíblia vai dizer que Deus criou macho e fêmea. Então, não existe uma terceira hipótese. Não existe três sexualidades. Não existe essa sexualidade fora dessas duas. Então, ou é homem ou é mulher. Ou é menino ou é menina. Então, a Bíblia é muito forte e profunda e categórica nesse sentido. Os dois sexos. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo, com o que nasceu. A homossexualidade e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Então, podem inventarem o que for, podem procurarem o que for, jamais vai mudar a essência que Deus criou. Então, Deus criou o homem e a mulher. Então, dentro do homem já há ali o seu gênese já está formado. Então, por mais que a aparência mude, por mais que o exterior se mude, o interior continuará sendo a mesma essência. Aleluia, meus queridos amados irmãos. Então, como nós falamos em algumas lições passadas aí, acerca do gênese do homem. Então, o homem tem um gênese que é X e Y, alguns cromossomos, se eu não estiver enganado. Então, X e Y se identifica que é homem. Então, se identifica quando se há dentro do cromossomos do homem, quando nós estamos ali praticamente para se vão fazer ou vai fazer ali um exame para detectar, ou entre outras formas de ver, se você observar no gênese humano, o homem é composto de X e Y, a mulher X e X. Então, por mais que a aparência venha mudar do homem, o homem querendo ser mulher, se passar por mulher, pode fazer cirurgias que for, sempre vai ser X e Y. Assim é a mulher. A mulher pode se transformar no homem, pode colocar barba, pode colocar o que for e mudar o exterior. Sempre vai ser X e X, porque não muda. Deus criou macho e fêmea. Então não existe outra opção. Não existe outra forma de se mudar a essência, aquilo que Deus criou. Amém? Meus queridos, nós vemos aqui, segundo objetivos da sexualidade, o segundo tópico acerca dos objetivos da sexualidade, nós vemos aí que Deus criou apenas dois sexos, já está bem aí explicado, e Deus também aqui nos mostra na palavra aqui, os objetivos da sexualidade humana. Quais foram os objetivos de Deus fazer a sexualidade, de dar forma à sexualidade do homem e da mulher? Então vamos ver aqui. O sexo foi criado por Deus tendo em vista três objetivos. Então, o sexo foi criado por Deus tendo em vista três objetivos. Quais foram esses objetivos? Primeiro, a procriação, ou seja, a multiplicação do ser humano na terra, de acordo com a sua espécie.
Então, segunda coisa, a união conjugal foi mais um dos objetivos pelo qual Deus criou a sexualidade. Então, a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glória divina. Então, foram esses pontos, esses 3 pontos aí, pelo que Deus criou o sexo. Então, para procriação. Procriação, aqui nós vemos aqui, que já dissemos só existe um meio de espécie humana propagar-se através da união sexual entre um homem e a mulher. O casamento, assim os casamentos serão consumados e os seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos. Isaías 65, 20. Aqui fala, os salvos teremos um corpo de glória, seremos semelhante aos anjos. Amém? Então, amados e queridos irmãos, olha só que o primeiro ponto que o porquê Deus criou a sexualidade é para a procriação, ou seja, Deus criou o sexo para a procriação, para a multiplicação, para que a família viesse crescer. Se nós observarmos no Salmo 127, Salmo 128 é o Salmo da família, então você pode observar lá, ler esse Salmo, você vai entender ali, o Salmo 127 ou 128, não me recordo direito, então, mas são salmos que falam sobre a família. Leia ele e medite nele para você entender a família que é projetada por Deus, como é que é essa família, interessante. E aí nós vemos que Deus criou aqui a sexualidade para procriação, ou seja, os casamentos serão consumados e os seres humanos continuarão a nascer até a consumação do século. Agora, imagine conosco aqui como não seria a Terra hoje se só houvesse pessoas homossexuais, homoafetivas, se houvesse só lésbicas. Então, como seria a Terra no final dos tempos? Ou seja, se a nossa terra que nós habitamos só houvesse, vamos dizer aí, vamos enumerar, 100% das pessoas fossem homossexuais, fossem lésbicas, o que aconteceria no futuro? Um caos total. Sabe o que aconteceria? É simples de nós interpretarmos. Daqui 100 anos, não existiria mais ninguém sobre a Terra. Esse é o resultado do homossexualismo, esse é o resultado do lesbianismo. Não há procriação. Não existe procriação. Deus não fez para se procriar. Deus não criou essa abominação. Deus criou o sexo puro, santo e agradável para honra e a glória do nome do Senhor entre um homem e entre uma mulher. Deus não criou sexualidade entre homem e homem do mesmo sexo. Deus não criou sexualidade entre mulher e mulher do mesmo sexo. Então, se acontece isso nos dias de hoje que nós vivemos, o mundo total, ele vem a haver só homossexuais, só lesbianismo total, não existiria mais ninguém na Terra. Então, nós defendemos o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus nos aconselha. Então, Deus criou macho e fêmea. Não existe esta questão de nós aceitarmos. Podemos ouvir, podemos até entender o que eles estão tentando fazer com a Terra. Satanás tem projetado isso porque ele sabe, se isso acontecer, quanto mais homossexuais existirem, quanto mais lésbicas existirem, menos pessoas haverá na Terra, menos crianças irão nascer, menos a Terra seria repovoada. Repovoada sobre a Terra. Então não haveria mais ninguém futuramente. Então, essa a missão de Satanás, é matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então a missão dele é essa. Então, ele conseguindo isso, e eu creio que jamais conseguirá, porque Deus sempre tem os seus remanescentes, aqueles que
velam, aqueles que zelam pela palavra, aqueles que zelam pelos bons costumes, aqueles que são realmente guiados pela palavra de Deus. Aleluia, meus queridos irmãos. Então, os objetivos da sexualidade. Então, a procriação, esse é o primeiro objetivo da sexualidade. Segundo, união conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. No casamento, porém, une o casal e perpetua os laços entre os homens, entre o homem e a sua esposa. Então, Deus criou uma união conjugal que foi o casamento. E isso aí nós temos visto aí que Satanás tem trabalhado muito para destruir a união conjugal. O casamento é um dos alvos do inimigo para destruição, porque ele sabendo que destruindo, ele destrói também vidas, destrói famílias. Então, precisamos velar, zelar, orar, buscar a Deus, a sermos guardados do maligno, nesse sentido, nesse caso do casamento. Então isso é muito importante. Então ore pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, viva uma vida de acordo com a palavra de Deus, com o que a palavra nos ensina. Então, amados queridos irmãos, o sexo fora do casamento, como nós tínhamos falado já no início, o sexo dentro do casamento, ele é bênção de Deus. Ele é para a glória do nome do Senhor, ele é para frutificação, ele é para que o povo de Deus prospere. Então, dentro do casamento é uma bênção de Deus, mas fora do casamento é abominação, é pecado, é fornicação. O que é fornicação? É o sexo fora do casamento, é você ter relações sexuais sem ser casado ou tendo relações já casado com outras pessoas, se tornam aí prostituição, abominação, é pecado contra o Senhor. Então, procure agradar a Deus, procure fazer o que a vontade de Deus nos ensina. Espera o tempo de Deus, você que é jovem, você que está em busca de um amor, em busca de uma vida conjugal, um casamento, espera no Senhor, não se precipite, faça conforme a palavra de Deus nos ensine, se preserve, se guarde para o dia do seu casamento, para quando você for casado, para que as bênçãos de Deus venham estar sobre sua família, sobre sua casa, sobre seu casamento, sobre a tua família. Então é importante nós fazermos conforme a palavra de Deus, não colocarmos as carroças na frente do boi, como há um ditado popular. Então faça conforme a vontade de Deus. Tenho certeza, você vai encontrar sucesso no seu casamento, você vai encontrar sucesso aí guiando, ensinando os seus filhos, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, porque a bênção de Deus vai estar sobre tua casa, sobre tua família, em nome de Jesus. Então aqui, união conjugal. Terceiro, a glória de Deus. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica. Aliás, a igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Pode haver algo mais glorioso, então, a glória de Deus. Então, Deus criou o sexo também nessa finalidade de ser glorificado. Então, como é que glorificamos a Deus no sexo? Sendo fiéis aos cônjuges, adorando o nome do Senhor, vivendo uma vida de santidade, uma vida santa, estamos assim glorificando a Deus, dando glória ao Senhor. Então é por isso que é para a glória de Deus, o sexo é para a glória de Deus. Então é isso aí, é o que nós aprendemos nesta palavra maravilhosa. Terceiro ponto da nossa lição, fala acerca sobre as distorções da sexualidade. Vamos ver algumas distorções da sexualidade, são pontos abrangentes, nós estamos tentando resumir o máximo possível aí para um vídeo não se tornar muito grande e enfadonho, mas tenho certeza que cada minuto que nós passamos aqui é para proveito nosso, é para proveito seu, é para a glória de Deus.
Amados irmãos, então, as distorções da sexualidade. Então, nós vimos aí o primeiro ponto, Deus criou apenas dois sexos. O segundo ponto aí, nós aprendemos aí sobre os objetivos da sexualidade, também importante. E o terceiro, as distorções da sexualidade. Quais são essas distorções? Temos aqui, a exemplo, 3 distorções, 4 distorções que nós vemos aí que distorceram a sexualidade. Primeiro, a fornicação é uma das distorções sexuais, das distorções da sexualidade. Temos também o adultério, é mais uma distorção do sexo ou da sexualidade. Temos o homossexualismo e temos também a ideologia de gênero. São esses pontos aqui que nós vemos numa distorção total da sexualidade criada por Deus. Aleluias. Primeiro ponto, a fornicação. Fornicação nós já falamos aí que é um relacionamento sexual fora do casamento, ou seja, em namorado, pessoas que estão namorando, pessoas que se relacionam, algumas nem namoram, nem estão namorando e se pratica já o sexo, então isso aí é uma fornicação, então isso aí está fora dos padrões criados por Deus. Então a fornicação. Tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor. Então, quem pratica o sexo fora do casamento, você que talvez até você que é algo que não se deve acontecer jamais, que conhece a palavra, que é servo do Senhor, que está aí em namorado ou em namorando alguém e tem uma prática sexual como se fosse aí casado. Isso aí é errado. Você está em pecado, está cometendo um grande pecado contra Deus e você pode perder a sua salvação. Há muitas pessoas que não crêem que pecado nenhum faz com que perder a salvação, porque Deus já tem os seus salvos, vai para o céu de qualquer jeito. Não, isso não existe. A Bíblia diz, você que está de pé, cuide para que não caia. E a Bíblia também diz, sem santificação ninguém pode ver a face de Deus. Não é brincadeira ser cristão, não é brincadeira ser cristão de verdade, não é brincadeira. Então, precisamos viver uma vida reta e agradável ao Senhor, ter mudanças de vida, ter frutos dignos de arrependimento. Se você não consegue se controlar, então dê os seus nomes e se case, mas não pratique, não fica nessa prática absurda, porque vai trazer maldição para a sua vida, para a sua casa, e não queremos isso. Amados irmãos, então a fornicação é algo que é uma distorção da sexualidade criada por Deus. Temos o que? O adultério, mais uma das distorções aqui da sexualidade. Por quê? As pessoas, aqui nós vemos aqui, é o adultério, a fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou, não adulterarás. Então, a fim de proteger o casamento, a fim de Deus proteger o casal, Deus decretou o ser humano, ao casal, à família, todos aí que se unem em um relacionamento matrimonial, não adulterarás. O interessante é que adulterarás não só é apenas na consumação do sexo com outras pessoas sendo já casado, mas até pensando, desejando uma pessoa. O próprio Jesus disse, se você pensar em estar em adultério, em estar desejando alguém, cobiçando alguém, você já cometeu adultério. Então é muito sério. Então, muitas pessoas cometem adultério no pensamento e depois traz a consumação, porque a concupiscência gera o pecado. Então a concupiscência é o desejo desenfreado pelo pecado, então gera o pecado na vida do ser humano. Consumando, então há um adultério consumado. Mas também há adultérios que não são consumados, que é aquele que fica só na mente, só desejando, não traiu a esposa, consumação, na consumação não consumou ali o pecado, mas mentalmente já traiu a esposa, ou vice-versa, a esposa já traiu o esposo. Então isso aí acontece, é um adultério que não houve uma consumação, mas adulterou em pensamento. Então isso é muito sério
E Jesus falou acerca disso. Terceiro ponto da distorção aqui é o adultério, ou melhor, o homossexualismo. É um relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia é conhecido como o pecado de Sodoma e Gomorra. É interessante isso aqui. Essa abominação contrária ao plano divino quanto ao casamento, que além de ser monogâmico, indissolúvel, é heterossexual, Gênesis 2, 24. Então aqui nós vemos acerca de uma distorção, que é o homossexualismo, é uma distorção da sexualidade do homem, do ser humano. Isso aí nós vemos aí pela Bíblia, e a Bíblia nos revela, e a Bíblia é a maior regra de fé, a maior revelação. Então, se a Bíblia nos ensina dessa forma, ela orienta dessa forma, então precisamos seguir o que a Bíblia ensina. Então, o homossexualismo é o quê? É um pecado contra Deus. Deus não formou o homem e a mulher para se relacionarem com os mesmos sexos, homem com homem, mulher com mulher, e hoje tem se visto isso aí de maneira absurda. É como se fosse nos dias de Sodoma e Gomorra, onde só havia esse pecado ali, havia um pecado alastrador nisso aí. Deus puniu aquela cidade, não havia um justo sequer ali dentro daquela cidade, a não ser Ló e sua família que estava lá. Por isso Deus poupou a vida de Ló, enviando 2 anjos ali para tirar Ló e sua família ali daquela cidade de Sodoma e Gomorra. E após Deus tirar eles dali através daqueles anjos, Deus mandou fogo do céu, destruiu toda a cidade ali com fogo caindo do céu. Todos ali que praticavam, que viviam essa vida devassa, morreram ali pelo julgamento do Senhor. Então, é sério o que a palavra de Deus diz. Deus não aprova de maneira nenhuma o homossexualismo. Então, meus queridos irmãos, é mais uma distorção aqui da sexualidade do ser humano. Deus criou o homem para se relacionar, ter uma relação sexual, mas uma relação dentro do casamento, ou seja, uma relação monogâmica, indissolúvel e heterossexual. Então, o casamento aprovado por Deus é o casamento, a união hétero, ou seja, pessoas de sexos diferentes, entre um homem e uma mulher. Então, é heterossexual. Isso é ser hétero, homem é homem e mulher é mulher. Então, é heterossexual. Então, é um casamento hétero ou uma união hétera. Louvado seja o nome do Senhor. Também dissolúvel, ou seja, monogâmico indissolúvel. Então, a união monogâmica, que é uma união entre um homem e uma mulher. Então, não pode haver um terceiro, ou seja, não pode haver traição, não pode haver prostituição. Então, um casamento entre apenas um homem e apenas uma mulher. Quando há essa união no casamento, se tornou uma só carne, ou seja, os dois se relacionaram, então se tornaram um só. É um casal monogâmico que é criado por Deus. Então aí há vários tipos de casamento se feito aí, casamentos que não são permitidos pelo Senhor. Então temos aí em vista o casamento poligâmico, que é entre um homem e várias mulheres, entre uma mulher e vários homens. Então tudo isso aí se pode ver nos dias de hoje, pois já existiu. Então é um casamento fora dos padrões divinos de Deus, não tem aprovação do Senhor. Talvez você conhece alguém que tem um tipo de união conjugal dessa forma, então isso aí é fora do padrão divino de Deus. Então Deus criou um casamento monogâmico, que é entre um homem e uma mulher, heterossexual, que é um casamento que homem é homem e mulher é mulher, então os dois se unem e se formam uma só carne. Então não temos, e também dissolúvel, ou seja, não deve ser desfeita essa união. Tanto que nós observamos aí, o casamento é uma instituição criada por Deus para durar até a morte separe. Então, até a morte via a separar-se. Então,
é o casamento criado por Deus. E hoje houve-se tanta separação, tanta discórdia, tantas desavenças, que gera aí uma separação. E a Bíblia nos fala que a única forma que pode, se houver um desquite ou uma separação, que Deus assim ainda, na sua palavra, há uma base, através de um adultério. Um dos dois adulterando, aí se pode chegar uma separação. Mas aquele que é o adúltero, ele não pode se contrair um novo matrimônio ou se casar, tem que se arrepender, porque aí se torna adúltero tanto aquele que praticou, como quem se junta com o adulto se torna adúltero também. Então, perdem a bênção de Deus, perdem o direito até a salvação da sua alma. Então, são coisas muito sérias que a palavra de Deus nos ensina. E quarta coisa, acerca das distorções sexuais, da sexualidade, é a ideologia de gêneros. A chamada ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família. Então, alegando que o sexo é uma mera construção social, tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando os meninos e as meninas a escolha do seu sexo social ou ideológico. Então, a Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento. Então, a ideologia de gênero é mais uma distorção da sexualidade, porque Deus criou o homem macho e fêmea, não tem uma escolha, não tem escolha. Deus já escolheu, você é homem e você é mulher, então não tem nenhuma escolha. Agora estão aí ensinando de forma diferente os inimigos da família, que querem destruir a família, dizendo que menino não é menino, menina não é menina, ou seja, homem já não é homem, mulher não é mais mulher. Então eles vão escolher o que vão ser educados, vão ser ensinados. Imagina uma geração vivendo desta forma aí, sendo educado. O menino nasce um varão ali, um menino abençoado por Deus, criado por Deus com sexo já garantido ali, a menina da mesma forma, e aí você é ensinado, meu filho, você pode ser menina mais para frente, se você quiser, ou você pode continuar sendo menino. Então, vai ser uma escolha. Imagine um pensamento satânico desse aí acontecendo. Então, está acontecendo isso aí. Já há muitas pessoas que querem já colocar isso nas escolas para ser ensinado aos seus filhos. Então, não aceite isso. Você que é pai, você que é mãe, procure seus direitos. Se possível for, tire seus filhos das escolas, mas não deixe uma abominação dessa chegar na tua família, na tua casa. Então, ensine o menino o caminho que deve andar. Então, a Bíblia diz assim, ensine o menino o caminho que deve andar. Então, você pai, você que é pai, você que é mãe, ensine o teu filho a como se deve portar, como se deve vestir, a como se deve viver, a como se deve ser. Então, ensine o teu filho, não deixe aí a sociedade educar o teu filho, não deixe aí o governo educar o teu filho, porque o governo não pariu o teu filho, o governo não dá nenhum sustento para o teu filho. Quem sustenta os teus filhos é você, pai, e você, mãe, com o suor do teu rosto. Então não deixe jamais isso acontecer, não deixe o governo taxar como se deve ensinar o seu filho, como se deve ser. Não, jamais. Seu filho nasceu homem, é homem para a glória do nome do Senhor. Sua filha nasceu mulher, é mulher para a glória do Senhor. Então Satanás quer destruir isso, mas nós não iremos aceitar em nome de Jesus, porque é derrotado, já foi decretado a sua morte espiritual total no inferno. Então já caiu por terra, foi decretado pelo Senhor. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Viva conforme o que a palavra de Deus ensina. Seja um crente de verdade. Procure aí ser um participante na vida do teu filho, da tua filha. Tenho certeza que será a bênção para a glória do nome do Senhor. E até a próxima, em nome de Jesus. Aqui foi mais uma lição da nossa escola bíblica no canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus, para que vidas sejam abençoadas também por ela, em nome de Jesus. E o nome do Senhor, principalmente, seja
glorificado, porque é para isso que nós vivemos, foi para isso que nós fomos chamados e é para isso que nós estamos aí mandando ver nessas mensagens para a glória do nome do Senhor. Fique na paz e até a próxima. Dê o seu joinha, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer aí para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém?